eu sou a Paola do Livros e Fuxicos, e se você gosta de livros repletos de encontros e desencontros, tramas históricas baseados em personagens reais da história do mundo e livros que no final aquecem nosso coração, então eu tenho 3 dicas pra vocês no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para quem gosta de livros de romance que vão muito além do romance e que falam sobre personagens fortes, que vão sofrer muito, que vão travar muitas batalhas, mas em que em algum momento vão o quê? Ressurgir das cinzas. E aqui no caso nós temos uma personagem que de costureira vai virar uma espiã internacional trabalhando pro serviço secreto da Inglaterra. E tudo isso no meio da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês já ouviram falar da Maria Duenas. Ela é uma autora que já vendeu mais de 5 milhões de livros ao redor do mundo. Best-seller na Espanha, best-seller no mundo, best-seller aqui no Brasil também. E é uma autora, gente, que cativa. Quando você começa a ler o livro dela, você percebe o embasamento histórico, a pesquisa e a potência emocional que essa autora coloca nas suas tramas. Um dos livros mais famosos da autora é O Tempo Entre Costuras. Aqui a gente vai acompanhar a jovem Cira, uma costureira que mora com a sua mãe, que está ali noiva e que prevê um pacato futuro pela sua frente, mas vai ter uma grande reviravolta quando ela se apaixona por alguém. Essa paixão inspira que ela vá acompanhar esse homem até Marrocos. E lá, gente, lá ela vai descobrir que essa paixão era um embuste e muitas reviravoltas vão acontecer. Esse livro, ele vai trazer 2 grandes guerras aqui de pano de fundo. A primeira é a Guerra Civil Espanhola, que acontece de 1936 até 1939, e a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. O que isso significa? Que o livro vai trazer aqui a protagonista lutando, assim como seus compatriotas, contra o fascismo na Europa. Seja o regime fascista que perdurou na Espanha, quanto o regime fascista e nazista da Alemanha. Esse livro é aquele tipo de história que poderia ser dividido em muitos volumes. Ele tem 4 partes, e nessas 4 partes a gente vai viajando e acompanhando os altos e baixos da história da protagonista. É uma década de história, então nós vemos ela crescer, se apaixonar pelas pessoas erradas, confiar nas pessoas erradas, e como uma costureira vai criar uma influência muito grande na sociedade de Marrocos e vai acabar atiçando os olhos do serviço secreto e trabalhando para a Inglaterra, que tinha um interesse muito perspicaz aqui em saber mais sobre a Espanha, sobre outras potências europeias, e vai utilizar dessa mulher que vai ter um glamour, uma beleza, um conhecimento e um olhar muito afiado. Afinal, ela é costureira, ela sabe estar atenta aos detalhes para trazer ela para trabalhar para o serviço inglês. E assim, gente, é uma trama revigorante. Tem vários personagens reais da história do mundo, e é o tipo de livro que faz você querer entender mais sobre a guerra na Espanha, sobre a história da Espanha. E eu amei isso. Eu amei porque geralmente quando a gente fala sobre Segunda Guerra Mundial, nós sempre estamos em países, em regiões que estavam ali à frente de um dos lados da guerra. E a Espanha não. A Espanha, ela ficou por muito tempo em cima do muro, mas pendendo para o domínio alemão e ao mesmo tempo tentando, né, manter-se ambígua. Então é muito legal como a autora explora os fatos, explora figuras reais, faz uma crítica social ferrenha aos regimes fascistas, e tudo isso através dos olhos de uma mulher que é muito inocente no começo do livro, que vai acreditar nas pessoas erradas, que vai acabar em circunstâncias que machucam tanto ela quanto o leitor, e que vai se movendo, que vai crescendo. Em determinado momento ela fala, né, que tudo que ela passou foi pra quê? Pra que ela tomasse o rumo do seu próprio destino e deixasse de ser um peão na mão dos homens. Então é outra perspectiva muito legal de como a autora traz aqui a figura feminina. Uma figura feminina que desempenhou um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, como milhares de mulheres, mas que têm as suas histórias apagadas por causa dos homens, que comumente tentam usar do poder feminino, seja da beleza, da estratégia, do olhar aguçado, para o quê? Só em prol dos seus objetivos. E claro, esquecem que essas mulheres também têm vontades próprias. Esse é um livro que mostra muito o poder da escrita da Maria Duenas. Ela fala não só sobre a Espanha, mas ela vai viajando, a gente passa por vários lugares aqui, Marrocos de uma forma riquíssima. Amei como a autora trouxe essa cultura
cultura e também até mesmo Lisboa, em um momento que deixa o leitor ali o quê? De queixo caído. E tudo isso, gente, com um romance que aparece bem ali no fundo, no pano de fundo da história, e que a gente fica, será que torcemos ou não por esse casal? Será que eles vão ou não ter um final feliz? Pra vocês terem uma noção, a última página dessa história é muito legal como a autora deixa aberto, sabe? O futuro, o que será da Cira? Depois de acompanharmos ela por 10 anos e se apaixonar, será que vamos ter mais história ou não? Pra vocês terem uma ideia, olha uma das frases que a autora escreveu. Nossos destinos poderiam ser esses ou outros totalmente diferentes. Talvez nem sequer tenhamos chegado a existir. Ou talvez sim, mas ninguém percebeu nossa presença. Afinal de contas, sempre estivemos por trás da história, ativamente invisíveis naquele tempo que vivemos entre costuras. O final aberto, não é? O final que você pensa, nossa, e se? O que vem depois da história da Cira? Com quem ela se envolveu? Ela casou? Ela teve filhos? Ela se apaixonou? Como foi o momento pós-guerra? Porque aqui o livro acaba depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a autora falou que, pera, no momento certo eu vou escrever mais sobre a história da Cira. E esse momento chegou em 2021 no novo lançamento da autora, que é o retorno da Cira. Confesso pra vocês que eu não estava esperando esse lançamento, não achei que um dia a autora iria escrever mais sobre a personagem. Eu já mediei um bate-papo com ela, tive a oportunidade de conversar com a autora, e em nenhum momento ela deu a entender que escreveria mais sobre essa personagem. Porque pensa, é uma história tão potente, vendeu milhões de livros, que é tão conhecida, que tem adaptação. Cara, será que retomar essa história do ponto final ali, né, de um livro tão aclamado, será que funcionou? E aí vem a autora, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, logo depois do final do livro anterior, já dar continuidade na trajetória da Cira. E cara, é assim, meu Deus do céu. Uma das coisas mais incríveis é realmente você ver o cenário pós-guerra. Acho que quando a gente fala sobre livros que falam sobre guerra, nós estamos sempre acostumados a ver ali confronto em si. Mas e o depois? A autora, ela pesquisou de uma forma riquíssima para trazer um panorama do que vem após grandes guerras. A reconstrução, a fome, escassez de recursos, mulheres tomando a frente de papéis dentro da sociedade que eram considerados masculinos, afinal, boa parte da população de homens jovens morreu na guerra. E agora, o mundo precisa recomeçar. Os países precisam recomeçar, mas eles não têm dinheiro porque investiram na guerra, não têm recursos humanos, a maioria agora são mulheres, eles precisam se reestruturar. E como fazer isso? E é isso que a gente vai acompanhar aqui. E sério, gente, primeiro que a autora já começa colocando a personagem, sabe onde? Não sei. Em Jerusalém. Eu nunca imaginei que ela ia trazer essa parte da Palestina pra história. E eu fiquei assim encantada com o quanto eu aprendi. Nós estamos, como eu disse, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Logo ali no final de 1945, a personagem, né, ela vai narrar pra gente o motivo dela estar em Jerusalém. E aqui é importante você ter lido o livro anterior pra entender o que ela tá fazendo ali. Será que tem algum motivo especial do coração para estar ali? Não sei, você precisa ler pra descobrir. E é muito legal como a gente vai entender que agora, aquela personagem que há 10 anos trabalhou como espiã, que esteve ali, né, atendendo as mulheres dos chefes alemães de olho, escutando o que elas estavam falando pra levar informação para que a guerra não eclodisse, para que o sistema fascista não ganhasse a guerra. Ela teve um papel tão ativo e agora as coisas acalmaram. E agora ela não sabe qual é o papel dela. Ela não tá servindo mais o serviço britânico. O que ela vai fazer então? E ela precisa se acomodar nessa nova rotina dentro de um lugar que é Jerusalém, que está em caos. Tem o controle britânico, porque a Inglaterra quer controlar essa região. Tem também os judeus sem pátria que estão nesse local tentando recomeçar. Gente, vamos fazer um parênteses aqui. Quantas vezes vocês pararam pra pensar nos judeus pós-Segunda Guerra Mundial que não tinham mais lar, que não eram aceitos nos seus países e que precisavam de uma terra para recomeçar? E aí esses judeus estão em Jerusalém. Mas também temos o povo árabe, que sente que a sua cidade está sendo tomada, que eles perderam o controle. Então Jerusalém está um caos. Ninguém está satisfeito. A Inglaterra quer ter o controle, mas ela não consegue mediar isso. E a Cira vai narrar como alguém, sabe, de fora desses conflitos. E é maravilhoso. Eu fiquei assim, sério, gente, eu me emocionei. Os bombardeios, os ataques, a guerra acabou, mas as coisas continuam um caos. As pessoas não sabem o lugar delas, as pessoas só querem retomar a sua vida, mas os árabes e os judeus, eles estão em choque. Gente, sério, foi
emocionante. E tudo isso vai marcar uma tragédia muito grande na vida da Cira. Ela vai passar por um momento extremamente doloroso e emocionante. Temos uma cena aqui que eu, como mãe, foi muito triste. Eu fiquei extremamente emocionada. E aí a gente vai ver essa mulher passando por Jerusalém, Londres, Madrid e Tanger, que é uma cidade em Marrocos. Então nós vamos ver ela em vários momentos, mas aqui não mais por 10 anos, como no primeiro livro, mas sim por 3 anos, né? O livro acaba mais ou menos em 1947. Então ele traz todo esse cenário pós-guerra, seja de Jerusalém, seja de Londres, seja de todos os outros países e cidades que ela vai passar. A gente vai entender o que vem agora, depois da Segunda Guerra Mundial, essa reconstrução. Vamos ver também sobre o papel da mulher. De certa forma, a gente vai ver aqui sobre a BBC e como muitas das jornalistas que estavam falando sobre esse momento político pós-guerra eram mulheres. Afinal, muitos homens foram mortos na guerra e a Cira vai acabar em volta ali com a BBC. Temos restrições pós-guerra, temos ataques políticos, toque de recolher, realmente esse reflexo do povo judeu que agora tá sem terra e precisa encontrar o seu espaço, e muitas nações não querem aceitar o povo judeu. Muito mais o serviço secreto inglês. Eva Peron aparece aqui em vários momentos, eu achei isso maravilhoso. E temos também o rádio, como o rádio começou a ditar como as pessoas consumiam a informação, e como isso foi mudando o papel dos jornalistas, e como isso foi mudando o mundo, e como isso tornou possível que você aqui no Brasil soubesse sobre a Inglaterra, sobre Jerusalém, sobre todos os outros conflitos que estavam acontecendo no mundo, como isso tornou muito mais próximas informações, mas ao mesmo tempo também fez com que nações como a Inglaterra, que são conhecidas pelo seu poder, pelo controle, quisessem ditar o que era dito através das ondas do rádio. Principalmente quando uma tal de uma Argentina começa a virar uma grande potência, e aí começa a colocar em xeque alguns acordos com a Inglaterra, e você começa a pensar mais sobre a história do mundo, sobre como as coisas mudaram. Cara, sério, é maravilhoso. Mas claro, todo esse cenário político, ele faz parte do cenário da trama. O foco aqui é na construção da personagem, nos crescimentos, maternidade, perdas, e temos romance. Mas o romance é uma das coisas que sempre me surpreende no livro da autora, porque ele vem sim como ponto importante, mas ele não toma conta da história. A história é sobre a Cira, sobre ela se apaixonou por um embuste, deu uma bitoca na pessoa errada, foi usada como um peão em um jogo de poder por homens ao seu redor, mas segue acreditando no amor e tentando recomeçar. E isso é muito bonito. E não só ela, toda a sua família e as pessoas que vão fazendo parte dessa jornada. Enfim, gente, fiquei encantada por Cira. Eu não sou uma pessoa que ama continuações, mas eu acho que aqui, realmente, por não focar no romance, por ser uma trajetória histórica sobre a história do mundo, tudo que a autora trouxer dessa personagem, eu vou querer acompanhar. Amaria que ela escrevesse sobre a Guerra Civil, com a Cira como protagonista contando a história. Realmente é uma personagem que encanta. Eu acho que a escrita da Maria Duenas é uma escrita mais densa, mais rica, é uma escrita que você lê aos poucos, é um livro que você devora sim, mas que ele traz muitas informações, é um livro historicamente rico. E exatamente por isso ele faz você crescer, você querer ler mais coisas, você querer pesquisar, você querer mais e mais. Eu sou assim encantada pela escrita da autora. Agora vamos a um ponto importante. Você precisa ler o primeiro volume pra ler Cira. Eu vi algumas pessoas falando, você pode ler só Cira, mas assim, a minha opinião como pessoa, leitora apaixonada por romances históricos, você precisa ler o primeiro, porque apesar de termos uma contextualização aqui, muitos fatos que acontecem em Cira, muitas pessoas que ela vai reencontrar são narrados de O Tempo Entre Costuras. Então leia essa duologia, vale muito a pena conhecer essa personagem. E se você tá na dúvida ainda, vale dizer que a história da Cira foi adaptada, uma adaptação de 2014, se eu não me engano. O primeiro volume, que é O Tempo Entre Costuras, ganhou 11 episódios maravilhosos. Eles ficaram disponíveis na Netflix por muito tempo, mas saíram do catálogo bem agora, e eu acho que é porque vão entrar no Prime Video. Infelizmente não achei disponível em outro streaming, mas ficam algumas fotos pra vocês aqui dessa adaptação que tá muito, muito bonita. Procurem o trailer. Eu tenho certeza que vai deixar com vocês com mais vontade ainda de conhecer a história da Cira, de conhecer os livros da Maria Duenas. E uma outra dica, se você ama romances históricos, dê uma chance para os livros da autora. Ela tem vários livros publicados aqui no Brasil. Vários deles têm um contexto histórico mais rico, outros focam mais no crescimento e na trajetória da protagonista. Tem um dela que passa em 1939 nos Estados Unidos e é
maravilhoso. Então leiam os livros da autora, vamos deixar as fotinhas aqui pra vocês também. E outros livros foram adaptados dela, tá? Então leiam, porque assim, ela é sucesso, milhões de livros vendidos, muitas adaptações. E é rico também. É um livro mais denso, que pede que você se concentre mais, se dedique mais na leitura, sim. Mas vale muito, muito, muito a pena. Pra mim, os dois são 5 estrelas. Gostou das dicas? Então, ó, o link dos livros tá aqui na descrição pra você conhecer mais. E aproveita e compartilha esse vídeo com o seu amigo que precisa de um livro histórico aí, com uma personagem apaixonante pra se apaixonar também. Então compartilha esse vídeo com seus amigos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm outras dicas de livros assim, com história, com personagens apaixonantes, com muitas reviravoltas, deixa nos comentários, que eu amo os comentários de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau!